Sente-se. Preciso falar com você sobre algo que ninguém no sistema médico vai mencionar na sua próxima consulta, porque se mencionassem, perderiam uma quantidade considerável de negócios. Meu nome é Marta Rosa, tenho 102 anos. Moro sozinha, cuido dos meus próprios assuntos e nunca passei uma única noite em asilo. Os médicos que me disseram ao longo dos anos que eu precisava ter mais cuidado, ir devagar, tomar este medicamento, seguir este protocolo, a maioria desses médicos não está mais na ativa. Alguns deles não são mais nada. Eu ainda estou aqui. Agora, quero falar com você hoje sobre algo que vai parecer estranho no começo. Quero falar sobre hábitos que são vendidos a você como saudáveis, genuinamente, sinceramente apresentados aos idosos como a coisa certa a fazer, que estão silenciosamente, sistematicamente, acelerando a perda da sua independência. Hábitos que parecem sabedoria, mas funcionam como uma rendição lenta. E quero nomeá-los claramente porque já vi pessoas capazes demais seguirem esse conselho direto para uma instituição onde nunca quiseram estar. A indústria de asilos não é construída sobre pessoas doentes que não tinham opções. É construída, em grande parte, sobre pessoas que receberam o conselho errado de pessoas bem-intencionadas. Não vou te dar o conselho errado. Vamos lá. Número 1. Tomar todos os remédios que prescrevem sem questionar. Deixa eu ser cuidadosa aqui, porque não estou dizendo para você parar de tomar medicamentos que realmente precisa. Não sou médica e não estou dando conselho médico. Estou dizendo o que observei ao longo de 102 anos e o que observei é isto. O número de remédios que uma pessoa toma não se correlaciona com o quão bem ela vive. Em muitos casos, a correlação é inversa. Chamam de polifarmácia. Esse é o termo médico para estar tomando múltiplos medicamentos simultaneamente. E o que essa palavra significa em termos simples é: seu corpo está tentando gerenciar um experimento químico para o qual nunca foi projetado. Todo medicamento tem efeitos colaterais. Quando você toma 5, 6, 7, 8 medicamentos, esses efeitos colaterais interagem entre si de maneiras que nenhum estudo mapeou completamente, porque os estudos testam uma droga de cada vez e quase ninguém toma uma droga de cada vez. Os efeitos colaterais mais comuns de múltiplos medicamentos em idosos são quedas, confusão, tontura e fadiga. Quedas levam a fraturas. Fraturas levam à hospitalização. Hospitalização em um idoso frequentemente leva a um nível de declínio que torna impossível voltar para casa. E o medicamento que causou a tontura, que causou a queda, foi prescrito com intenções genuinamente boas por um médico que estava seguindo as diretrizes. Minha mãe tomou quase nenhum medicamento durante toda a vida, nem minha avó. Elas não eram saudáveis, por acaso. Comiam comida de verdade, se movimentavam constantemente, dormiam bem, ficavam conectadas à comunidade e ao propósito. Nunca acumularam a lista. Não sou contra remédios. Sou contra a suposição de que mais remédio é sempre remédio melhor, e sou contra a passividade de tomar tudo que te entregam sem perguntar o que cada coisa faz, com o que interage e se o benefício vale o risco. Faça essas perguntas. Você tem direito às respostas. Número 2. Comer uma dieta pobre em gordura porque mandaram você fazer isso. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Tenho observado esse conselho específico prejudicar a saúde das pessoas há décadas e ainda não perdi minha capacidade de frustração sobre isso. A partir dos anos 1970 e acelerando nos anos 1980 e 1990, a indústria alimentícia, com a cooperação das diretrizes nutricionais governamentais que foram influenciadas pela indústria alimentícia, disse aos brasileiros que a gordura era o inimigo. Tudo light. Zero gordura aqui. Gordura reduzida ali. E em cada produto com baixo teor de gordura eles colocaram açúcar, carboidratos refinados e estabilizantes químicos para torná-lo palatável, porque comida sem gordura tem gosto de papelão, e eles sabiam que você não comeria voluntariamente. O resultado não foi melhor saúde.
O resultado foi uma explosão em obesidade, diabetes, doenças cardíacas e declínio cognitivo. As próprias doenças que o Conselho de Baixa Gordura deveria prevenir pioraram dramaticamente durante as décadas em que esse conselho foi mais agressivamente seguido. Aqui está o que a gordura realmente faz no seu corpo, em linguagem simples. Seu cérebro é aproximadamente 60% gordura. Ele requer gordura para funcionar, para manter o isolamento ao redor das suas fibras nervosas, para produzir os hormônios que regulam humor, cognição e inflamação. Quando idosos comem dietas com baixo teor de gordura, estão literalmente privando seus cérebros do material de construção que esses cérebros precisam para permanecer afiados. Os cientistas têm um termo para o isolamento gorduroso ao redor das suas fibras nervosas, chamam de mielina. E em termos simples, é o revestimento que faz seu sistema nervoso funcionar adequadamente, do jeito que o revestimento de borracha faz um fio elétrico funcionar adequadamente. A mielina é feita de gordura. Quando você não come gordura suficiente, a mielina sofre. Quando a mielina sofre, a função cognitiva sofre. Quando a função cognitiva sofre significativamente o suficiente, alguém decide que você precisa de cuidados supervisionados. Comi ovos todas as manhãs da minha vida. Cozinho com manteiga e azeite de oliva de verdade. Como laticínios integrais sem desculpas ou culpa. Como carne, como castanhas, como abacate quando consigo um bom. O bom Deus colocou gordura na comida porque seu corpo precisa dela. Ele não cometeu um erro nutricional que a indústria alimentícia precisava corrigir. Coma gordura de verdade, de comida de verdade, e pare de comprar os produtos light que estão enriquecendo as empresas e te deixando menos bem. Número 3. Descansar. Quando você se sente cansado em vez de se movimentar através disso. Agora, já falei sobre isso numa conversa anterior e vou abordar de um ângulo diferente hoje porque é muito importante e porque o dano específico que causa à sua independência merece mais de um exame. Há um hábito que se instala em muitas pessoas depois que se aposentam ou depois de algum evento de saúde, e esse hábito é descansar como primeira resposta ao desconforto. Joelho dói, descansa. Costas doem, descansa. Sentindo cansaço, descansa. Sentindo rigidez pela manhã, fica na cama mais um pouco. E eu entendo a lógica. Entendo. Parece que você está sendo gentil consigo mesmo. Parece sabedoria. Parece estar ouvindo seu corpo. Mas aqui está o que realmente está acontecendo quando você descansa como resposta padrão. Seus músculos estão atrofiando. Suas articulações estão enrijecendo. Seu equilíbrio está se deteriorando porque equilíbrio é uma habilidade que requer prática diária para manter. Seu sistema cardiovascular está se tornando menos eficiente. E seu cérebro está recebendo menos fluxo sanguíneo, menos oxigênio e menos dos sinais químicos que o movimento produz, incluindo o que os cientistas chamam de BDNF, que em termos de vovó é o fertilizante que seu cérebro usa para crescer e manter conexões. Cada semana de inatividade significativa em um idoso produz declínio mensurável. Não ao longo de anos, ao longo de semanas. O corpo lê a inatividade como um sinal de que não é mais necessário e começa o processo de redução de acordo. Músculo é metabolicamente caro de manter. Se você não está usando, seu corpo decide que não pode se dar ao luxo de mantê-lo. Tive uma vizinha. Tinha uma vizinha. Ela faleceu há alguns anos, que se aposentou aos 65. Sentou numa poltrona reclinável pela maior parte de uma década, assistindo televisão, porque disse que tinha trabalhado duro a vida toda e merecia descansar, e estava num asilo aos 78. Era uma mulher gentil. Não era preguiçosa. Estava seguindo uma narrativa culturalmente aprovada sobre como é o descanso e o que significa aposentadoria, e essa narrativa levou sua independência. Movimente-se, todo dia. Não uma maratona. Não a academia se você não quer a academia. Caminhe até a janela. Caminhe até a caixa de correio. Trabalhe no jardim. Varra o chão. Carregue suas próprias compras. Peça ao seu corpo para trabalhar e ele continuará trabalhando. Dê a ele férias permanentes e ele tirará. Número 4.
Evitar sal completamente, porque o médico disse. Agora, esse vai deixar algumas pessoas nervosas, e quero ser precisa sobre o que estou dizendo, porque a precisão importa aqui. Não estou dizendo para você comer quantidades enormes de comida processada cheia de sódio, que é uma situação completamente diferente. O sódio de comida processada vem acompanhado de todos os outros componentes prejudiciais da comida processada, e a combinação é genuinamente prejudicial. Estou falando sobre sal de verdade. Sal bom, sal marinho, sal rico em minerais, usado apropriadamente em comida de verdade. E estou falando especificamente sobre o que acontece com idosos que reduzem drasticamente sua ingestão de sal por conselho médico sem considerar as consequências. Seu corpo requer sódio para funcionar. Ponto final. O sódio regula o equilíbrio de fluidos, a transmissão nervosa, a contração muscular e a pressão arterial. Quando os níveis de sódio no sangue caem muito baixo, e isso acontece com idosos em dietas com baixo teor de sódio mais frequentemente do que a maioria das pessoas sabe, você tem confusão, fraqueza, náusea e, em casos graves, quedas e estado mental alterado. O termo médico é hiponatremia. Em termos de vovó, significa que seu corpo não tem sal suficiente para operar seus sistemas e começa a desligar funções não essenciais primeiro, o que de fora pode parecer alarmantemente com declínio cognitivo. Pesquisadores têm consistentemente descoberto que em idosos, o risco de sódio muito baixo é pelo menos tão preocupante quanto o risco de sódio muito alto, e que a restrição agressiva de sal, sem monitoramento, pode causar danos. Minha avó salgava sua comida, não de forma imprudente, mas sem medo. Ela usava sal bom, do tipo grosso, rico em minerais, e dizia que comida sem tempero adequado era um insulto à cozinheira e uma decepção ao Senhor que a providenciou. Ela não estava errada. Salgue sua comida de verdade com sal de verdade. Tenha a conversa com seu médico sobre sua situação específica. Mas não aceite sem questionar a instrução geral de eliminar o sal completamente, porque essa instrução, em idosos, tem seu próprio conjunto de riscos que você merece conhecer. Número 5. Passar a maior parte do seu tempo sozinho porque não quer ser um fardo. Me escute. Esse é o que mais parte meu coração, porque vem de um lugar tão bom e causa tanto dano. Já vi pessoas boas, decentes, orgulhosas, pessoas que passaram a vida toda dando aos outros, se afastarem de suas famílias e de suas comunidades à medida que envelheciam porque não queriam precisar de nada de ninguém. Pararam de ligar, pararam de pedir ajuda, pararam de aparecer na igreja ou na casa do vizinho ou no jantar de família porque tinham medo de ser demais, de ser objeto de pena, de ser um fardo. E entendo esse instinto completamente. Orgulho na autossuficiência não é uma qualidade ruim. Serviu bem a essas pessoas por décadas. Mas aplicado incorretamente na vida mais tardia, funciona como um veneno lento. Os pesquisadores agora documentaram o que observei acontecer em pessoas reais por 100 anos. O isolamento social crônico tem efeitos físicos no corpo que são tão prejudiciais quanto fumar. A solidão eleva o que chamam de cortisol. Esse é o hormônio de alarme do seu corpo, aquele que é liberado quando você está em perigo. E o mantém elevado dia após dia após dia. E o cortisol cronicamente elevado suprime a imunidade, perturba o sono, prejudica a cognição e danifica a função cardiovascular. Uma pessoa que está isolada, mesmo uma pessoa que está comendo bem e tomando seus medicamentos e se movimentando regularmente, está lutando contra a sua própria biologia. O corpo foi projetado para a comunidade. Foi projetado para estar em relacionamento com outras pessoas. Quando não está, registra essa ausência como uma condição de ameaça e responde de acordo. Você não é um fardo por precisar de pessoas. Nunca foi. As pessoas que te amam querem estar com você. A comunidade ao seu redor é diminuída pela sua ausência dela. Ligue para alguém hoje. Vá a algum lugar. Deixe as pessoas entrarem. Enterrei 3 maridos.
Sobrevivi a 2 dos meus filhos, que é a dor particular de uma vida muito longa. Sei o que significa perder pessoas de quem você dependia. E toda vez a resposta não foi o afastamento. A resposta foi estender a mão para quem ainda estava lá. Esse estender a mão me manteve inteira. Número 6. Comer menos, porque você não está com tanta fome e acha que está tudo bem. Agora esse é particularmente sorrateiro porque parece tão razoável. Você está mais velho, menos ativo, seu apetite diminuiu, então você come menos. Você não está com fome. Por que forçar? Aqui está o porquê forçar. Depois dos 60, seu corpo se torna significativamente menos eficiente em absorver e usar proteína. A mesma quantidade de proteína que mantinha sua massa muscular aos 40 não vai mantê-la aos 70. Você precisa de mais proteína à medida que envelhece, não menos. Mais proteína por quilo de peso corporal do que você precisava quando era jovem, especificamente porque a eficiência declinou. Quando o apetite diminui, e ele diminui com a idade, por razões incluindo efeitos colaterais de medicamentos, diminuição do olfato e paladar e atividade reduzida, a maioria das pessoas para de comer proteína adequada primeiro. Comem um pouco disso, um pouco daquilo, umas bolachas, uma sopinha, uma porção pequena. E a primeira coisa que começa a ir embora é a massa muscular, porque músculo é o tecido metabolicamente mais caro de manter e o corpo vai sacrificá-lo primeiro quando os recursos estão curtos. A perda de massa muscular está diretamente conectada a quedas, à capacidade funcional reduzida, à incapacidade de gerenciar atividades da vida diária independentemente. É um dos caminhos mais claros da independência para a dependência e frequentemente começa com a decisão bem intencionada, mas equivocada, de apenas comer um pouco menos porque você não está com tanta fome assim mais. Coma proteína suficiente todos os dias, não menos do que você costumava, mais ovos, carne, feijão, sardinha, laticínios, sementes, qualquer forma que funcione para você, em qualquer combinação que você goste, mas o suficiente para que seu corpo tenha o material de construção que precisa para continuar se mantendo. Seu músculo é sua independência. Alimente-o de acordo. Número 7. Desistir de ter algo pelo que vale a pena levantar. E aqui estamos no último. Aquele que esperei até agora para te contar, porque precisava que você confiasse em mim nos primeiros 6, antes de ouvir plenamente este. A coisa mais perigosa que já vi acontecer a uma pessoa não foi uma doença, não foi uma queda, não foi um diagnóstico ruim. Foi o momento silencioso quando pararam de acreditar que o amanhã tinha algo pelo qual valia a pena aparecer. Vi pessoas chegarem a um ponto, depois da aposentadoria, depois de uma perda, depois que os filhos se mudaram, ou o propósito que organizava seus dias desapareceu, onde simplesmente pararam de investir no futuro, pararam de aprender coisas novas, pararam de se importar com o que aconteceria na semana seguinte, pararam de fazer planos. Não estavam exatamente deprimidas, ou não apenas deprimidas, estavam terminadas. Em sua própria avaliação, apenas esperando, e o corpo recebe suas pistas do espírito. Vi isso a vida toda e a ciência está agora alcançando o que a observação já deixou claro. Pessoas que têm propósito, que têm algo para o qual estão orientadas, que acreditam que o amanhã tem algo pelo qual vale a pena estar presente, essas pessoas mantêm a função cognitiva por mais tempo, mantêm a capacidade física por mais tempo, se recuperam de doenças mais rápido e vivem mais. Falta de propósito não é um estado neutro, é um estado degenerativo. O corpo lê isso da mesma forma que lê a inatividade, como um sinal de que não é mais necessário, e começa o mesmo processo de redução. Você tem 102 anos, as pessoas me dizem como ainda se importa tanto com tudo. E eu digo porque ainda estou aqui. E enquanto ainda estou aqui, pretendo estar aqui completamente. Não meio aqui, não apenas tecnicamente presente. Realmente investida no que está acontecendo hoje e no que pode acontecer amanhã. Tenho coisas para cuidar. Este jardim, essas conversas, as pessoas que me escrevem e dizem que precisavam ouvir algo que eu disse. Isso importa para mim. E esse importar,
O sentimento de ser genuinamente, especificamente útil para este dia específico é o que me tira da cama pela manhã com mais intenção do que a maioria das pessoas da metade da minha idade. Encontre o seu. Se perdeu em algum lugar ao longo do caminho, na aposentadoria, na perda, no cansaço particular de uma vida longa, vá encontrá-lo novamente. Não a versão grandiosa. Não a versão que requer condições perfeitas, a versão humilde, algo que precisa da sua atenção, algo que se beneficia da sua presença, algo que será um pouco pior no mundo se você não aparecer para isso. Agora, aqui está o que quero que você tire de todos esses 7. Cada um deles é apresentado como ajuda. O gerenciamento de medicamentos, a dieta com baixo teor de gordura, o descanso, a restrição de sal, a quietude, as porções menores, a aceitação de que sua temporada de propósito está atrás de você, tudo isso é oferecido com boas intenções por pessoas que genuinamente querem que você fique bem. Mas boas intenções e bons resultados não são a mesma coisa, e aos 102 anos tive tempo suficiente para observar a diferença se desenrolar em vidas reais, para saber qual conselho realmente serve às pessoas e qual conselho serve ao sistema. O sistema se beneficia da sua dependência. Sempre se beneficiou. Se beneficia de você tomar mais medicamentos, comer a comida que eles desenvolveram e venderam para você, descansar em vez de se mover, estar isolado em vez de conectado, comer menos da comida de verdade que seu corpo precisa. Você se beneficia exatamente do oposto de todas essas coisas. O Senhor não projetou este corpo para ser gerenciado por um sistema. Ele o projetou para ser cuidado por você, alimentado pela terra que Ele fez, sustentado pela comunidade em que Ele te colocou e orientado para o propósito que Ele colocou em você antes de você nascer. Cuide dele de acordo. Disse o que vim dizer. Agora vá ligar para alguém que está querendo ligar. E coma algo de verdade enquanto faz isso.